Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar aí sobre losango. Então, losango, ele é uma figura quadrilátera, ou seja, tem 4 lados, onde necessariamente todos os lados deles são iguais, tá? E paralelos. E ainda, as diagonais que a gente forma de uma vértice a outra formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Então, esse é o famoso losango. Ele parece uma pipa, né? Uma raia, um papagaio, depende da região aí, como se chama, né? As pipas. Aqui a gente chama de pipa ou raia, às vezes. Então, os cálculos principais do losango são perímetro e área, tá? Perímetro, como a gente já sabe, nada mais é do que o contorno da figura, tá? Então, esse contorno aqui da figura é o nosso perímetro, tá? Então, aqui, se a gente tem L1, L2, L3, L4, a gente pode dizer que o perímetro vai ser igual a L1 mais L2 mais L3 mais L4. Só que como eu falei para vocês que o losango, que para o losango ser losango, que o losango ele tem os 4 lados iguais, então a gente pode dizer que o perímetro é calculado por 4 vezes o lado. Então, se a gente tem o lado aqui, se aqui é 3, por exemplo, todos os lados são 3, né? O L1, o L2, o L3 ou o L4. Ou a gente pode calcular perímetro igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou a gente calcula igual a 4 vezes 3. O resultado vai ser o mesmo. Então, o perímetro é igual a 4 vezes 3, que é 12. Se aqui a gente somar também, ó, 3 mais 3 dá 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, dá 12. Vamos dizer que aqui a gente colocou 3 centímetros, tá? Então, 12 centímetros é o perímetro desse losango, tá? Até aí tranquilo, né? O perímetro é tranquilo. Agora a área. A área, quando a gente calcula a área de um retângulo, a gente calcula a área de base vezes altura, certo? Aqui a gente tem altura, mas a gente não tem uma base aqui. É uma ponta, é um vértice que está na base dele. Então, como que a gente vai calcular? Vai calcular essa diagonal aqui? Vezes a altura? Não, não dá certo, né? Porque isso aqui não é base. Então, vamos chamar aqui, ó. Vamos redesenhar esse losango aqui. Então, a gente desenhou o losango aqui de novo, tá? A gente tem aqui uma diagonal, que a gente vai chamar aqui, ó, é uma diagonal menor do que essa, certo? Então, vamos chamar essa diagonal aqui de diagonal menor, que a gente vai chamar de D, e essa outra diagonal maior a gente chama de Dzão, tá? Então, diagonal maior e diagonal menor. Observe que se a gente corta já essa diagonal menor, a gente tem 2 triângulos. A gente tem esse triângulo de cima e a gente tem esse triângulo de baixo aqui, certo? E o Dzão aqui, ó, a diagonal maior, ele forma exatamente a altura, tá? Só que aqui é a base aqui fica o Dzinho, né? A diagonal menor é a nossa base dos 2 triângulos. E a nossa altura, a gente tem aqui, ó, o Dzão dividido por 2, porque ele está cortando exatamente no meio aqui. Então, o Dzão, se eu somar os dois, eu tenho o Dzão. Se eu chegar essa linha daqui, desse vértice até o meio, eu tenho ele dividido por 2. E se eu chegar do meio até aqui embaixo, eu tenho de novo ele dividido por 2. Somando os dois, eu tenho o Dzão. Então, a gente percebe que tem 2 triângulos, onde a gente tem como altura Dzão dividido por 2 e a base Dzinho. Então, a gente vai colocar a fórmula do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É base vezes altura, certo? Nesse caso aqui, como a gente falou, a nossa base é o D, a nossa altura é o Dzão dividido por 2. Opa, aqui tudo dividido por 2. A área do triângulo, tá? Então, tudo isso dividido por 2. Então, essa fica a fórmula da área de um desses triângulos aqui. Só que ele gera 2 triângulos. Então, vamos pegar isso e dividir e multiplicar por 2, né? Então, a área do losango, que é 2 triângulos, vai ser 2 vezes Dzinho, vezes Dzão dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Aqui a gente já tem, como é tudo uma multiplicação, tá? É como se tudo isso fosse dividido por 2. Então, aqui a gente tem 2 dividido por 2, já corta fora. Então, a nossa área do losango vai ser Dzinho vezes Dzão dividido por 2, que foi o que sobrou, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula
da área do losango. Como eu falei, sempre procure retângulo e triângulo, que tudo dá certo nas figuras geométricas, ou círculos. É que a gente não chegou em círculo ainda, tá? Como que a gente calcularia? Então, a gente tem aqui, nessa figura de losango aqui, a gente tem que a lateral, o lado dele vale 3 centímetros. Aqui a gente tem que essa diagonal vale 5, a diagonal menor, e a diagonal maior vale 8, tá? 8 centímetros. Então, como que a gente calcularia isso daqui? Então, basta substituir, né? Então, eu tenho a área do losango, vai ser igual a diagonal menor, que é 5, vezes a diagonal maior, que é 8, tudo isso dividido por 2. A área do losango vai ser igual a 5 vezes 8, 40, né? 40 dividido por 2 é igual a 20 centímetros quadrados. Então, a nossa área desse losango aqui, ó, é de 20 centímetros quadrados. Muito tranquilo o losango. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!